Que o período de vendas de agenda é muito lucrativo para quem trabalha com encadernação, isso não é novidade nenhuma. Mas como que você pode produzir as suas primeiras agendas, mesmo que você ainda não tenha uma super impressora que dê conta da impressão de muito miolo de uma vez só? Eu vou mostrar para você como que você pode produzir a sua primeira agenda, tanto no Airo quanto no Espiral, agora nesse vídeo, logo depois da vinheta. Para poder confeccionar as nossas agendas, eu vou usar os materiais que vieram lá da JMC Shop. Vou usar o papel fotográfico, bolso canguru, papelão roller, espiral e também o Airo. E os miolos de agenda já vieram prontinhos e impressos. A demanda por agenda pode ser muito alta no final do ano e a impressão do miolo é a parte que demora mais tempo, que leva mais tempo. E a JMC Shop já me mandou, ó, os miolos já impressos, prontinhos. E tem cores diferentes também, ó, preto, vinho, azul. Você pode escolher o miolo de acordo com o seu catálogo de capas que você tiver. E isso vai te ajudar a economizar muito tempo. Então, todos os materiais que eu vou usar aqui vieram lá da JMC Shop e eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link de onde você encontra também todos esses materiais e o cupom de desconto. Agora, a primeira parte que a gente precisa para poder confeccionar a nossa agenda é fazer a capa. E para poder fazer a capa, nós vamos usar esse papel aqui, ó, que é o papel fotográfico adesivo A4, tá? Ele vem um pacote com 20 folhas e a gramatura dele é 130 gramas. Eu já fiz a impressão da minha capa, eu vou mostrar aqui embaixo para vocês. E também estou deixando de presente essas capas prontas para vocês aqui embaixo em PDF, tá? Então, se você gostou desse estilo de capa que eu criei, você pode baixar também essas capas que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo. Essas capas foram impressas no papel da JMC Shop, papel fotográfico adesivado, 130 gramas. E agora a gente vai precisar fazer a laminação dessa capa e eu vou te mostrar como fazer isso. O que eu vou fazer agora é pegar as minhas capas e fazer a laminação. O que é a laminação? A laminação significa aplicar uma fina camada de plástico para poder proteger o papel. Esse passo é essencial para os nossos projetos de encadernação, tá? Capa de projeto de encadernação sempre precisa de laminação. E para fazer a laminação dessas capas, eu vou usar esse BOPP holográfico, que também é da JMC Shop, tá? Esse que você tá vendo na minha mão é holográfico, tá vendo? Ele tem esses brilhinhos, mas você também encontra BOPP fosco ou brilhoso sem o holográfico, tem vários acabamentos diferentes. E para poder aplicar o BOPP, a gente vai precisar de uma fonte de calor. Quando a gente pega o BOPP, que é esse plástico, e coloca aqui em cima do papel, ele não gruda no papel. Então a gente precisa de uma fonte de calor para fazer isso e eu vou mostrar para você como fazer essa laminação usando a plastificadora. Primeira coisa, eu vou pegar o meu BOPP e vou cortar a quantidade que eu preciso para cada parte da capa, né? São 4 folhas no total, né? 2 para uma agenda e 2 para outra, porque é capa e contracapa. Vou pegar então a folha da minha agenda, eu posiciono aqui em cima do meu BOPP e aí eu vou cortar uns 2 centímetros a mais aqui, ó, na quantidade que eu preciso, pra gente poder virar pra trás, tá? Ó, então, eu vou cortar aqui. E aí, o que eu faço aqui no finalzinho? Essa parte que ficou aqui sobrando, ó, essa parte que ficou sobrando, eu vou virar aqui pra trás, pego um pedacinho de durex e prendo, pra esse BOPP não ficar andando, não ficar soltando, ó. E aí, eu vou prender aqui. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar preso aqui com durex e o BOPP aqui. A gente vai fazer isso para as outras folhas também. Eu já coloquei, então, ó, o BOPP em cima de todas as folhas que eu vou fazer a laminação e prendi aqui atrás com um pedacinho de durex. Agora eu vou pegar a minha plastificadora,
Já deixei ela com a tampa aqui aberta. E o que eu faço para fazer a laminação? Eu pego uma folha de papel 180 gramas, precisa ser um papel mais grossinho, tá? Coloco aqui na minha plastificadora e os roletes já vão puxando automaticamente essa folha. Quando eu vejo que os roletes já puxaram essa folha, eu coloco a minha folha a ser laminada. Quando ela puxa a primeira pontinha de BOPP, eu puxo o BOPP para cima e espero essa folha passando. Em contato com o calor, o BOPP vai grudar no papel e aí a gente vai ter essa laminação. É importante puxar o BOPP, se você não vai usar um suporte para BOPP, para que a folha ela fique bem esticadinha e para que a laminação não fique com rugas, não fique uma laminação feia, tá? Então essa é a forma que a gente consegue fazer a laminação, uma das formas que a gente consegue fazer a laminação para que ela fique bonitinha. E aí depois eu vou repetir esse processo para as outras folhas também. E aí a folha sai aqui do outro lado, e aí o BOPP já grudou aqui, e ó, a gente tem essa laminação holográfica com esses brilhinhos e não ficou com nenhuma ruga. E aí agora eu vou repetir esse processo, ó, coloco a folha de papel 180 gramas, pego a folha aqui, ó, da minha agenda a ser laminada, quando ela entrar e puxar a primeira beiradinha, eu puxo o BOPP para cima e espero essa folha passar completamente. Agora que todas as minhas folhas de capa e contracapa ó, já estão devidamente laminadas com esse brilho lindo holográfico que eu amo, eu vou vir e vou cortar esse excesso de papel branco. Tudo aqui que ficou branco, que é borda branca, a gente vai cortar porque a gente não vai precisar usar no nosso projeto. Então eu vou recortar tudo isso para não ficar nada sobrando e para na hora da montagem da capa, a gente ficar com a arte da medida certinho. Também é importante eu te falar que quando você for imprimir a arte da sua capa, é importante que você selecione para imprimir em tamanho real, tá? Toda a arte da capa, ela já foi criada com a medida direitinho de acordo com o tamanho do papelão que a gente vai usar. Então, quando você for fazer a impressão da sua capa, não se esqueça de configurar para imprimir a sua arte em tamanho real. Depois de ter recortado a arte da capa, nós vamos precisar agora recortar o nosso papelão. Eu tenho aqui lá da JMC Shop o papelão roller 1.65 e ele é tamanho A4, então eu vou cortar ele do tamanho que eu preciso para montar as capas. Eu tenho aqui o miolo de agenda que eu vou usar, ele é tamanho 13,5 por 20 centímetros. O papelão da capa sempre precisa ser maior do que o miolo para proteger as folhas internas do meu projeto. Então eu vou cortar o meu papelão tamanho 14 por 20,5. Eu sempre coloco pelo menos 5 centímetros a mais na largura e na altura. Com apenas uma folha de papelão roller tamanho A4, eu vou conseguir fazer a capa e a contracapa da minha agenda. Eu marquei aqui com lápis as medidas que eu preciso e eu vou fazer o corte. Lembrando que para você fazer o corte, você vai colocar força na sua régua para ela não andar e vai vir deslizando e cortando o seu papelão. Eu tenho aqui então, ó, o meu papelão. Ele ficou tamanho 14 por 20,5, que é exatamente o que eu preciso para esse miolo que tem tamanho 13,5 por 20. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar também a outra placa, já que a gente vai montar duas capas.
Depois de já ter cortado os papelões no tamanho certinho que eu preciso, eu vou pegar a nossa arte que a gente já fez a laminação, que já está laminado, vou virar ela aqui ao contrário, vou pegar o meu papelão, vou centralizar ela aqui no meu papel, deixando a mesma quantidade de papel em cima, embaixo e nas laterais. Daí eu vou pegar um lápis e vou marcar aqui no meu papel, ó, em cima, na lateral. Então, vai ficar com essa marcação aqui. Daí, eu venho no meu papel, que é adesivado, eu tiro só metade da película que protege o papel adesivado, posiciono o meu papelão e depois eu tiro o restante aqui, ó, do papel adesivado. Depois, eu vou vir com uma tesoura e vou cortar os cantinhos. Vou cortar esses 4 cantos aqui do papel para a gente poder fazer a vira e fazer a montagem da nossa capa. Cortei as 4 pontinhas, vou fazer esse movimento aqui. Venho com uma espátula de feltro e passo no meu projeto para criar a aderência do papel adesivado no papelão. Depois disso, eu vou fazer a mesma coisa nas outras laterais, ó. Faço esse movimento, passo a espátula de feltro para criar a aderência. Nesses outros cantinhos, ó, essa parte que ficou mais altinha, você pode vir com uma espátula ou com a unha mesmo, ó, e você vai dobrar para ela ficar grudadinha aqui na parte de baixo. E depois disso, você vai fazer esse movimento e vai passar aqui, ó, a espátula de feltro e novamente vou passar a espátula aqui para criar aderência. A gente vai repetir isso nas outras partes do papelão também. Vai ser o mesmo esquema, a mesma coisa que você me viu fazendo aqui. Depois de ter montado todas as capas, agora o meu próximo passo vai ser fazer a aplicação do elástico nas capas e depois eu vou vir aplicando a guarda, que é o acabamento interno. Já tenho aqui, então, prontinho as capas, os miolos que vieram da JMC Shop e também o espiral e o airô. Vamos fazer uma no espiral e outra no airô. Essa capa aqui, ó, eu vou colocar o miolo azul. Então, ela já tem, ó, o miolinho todo azulzinho, agenda datada, 1 dia por página, tá? Prontinha, bonitinha. Vou colocar o miolo aqui. E vou colocar esse miolo vinho nessa capa que a gente fez mais com tons de rosa, que aí vai combinar mais. E o miolinho vinho, eu vou colocar ele com essa capa que tem tons mais rosados. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a furação de uma agenda para o airô e de outra agenda para o espiral. As minhas duas encadernadoras de airô e espiral também são da JMC Shop, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Eu sempre começo a furação dos meus produtos pelo miolo, tá? Então, primeiro eu furo o miolo e depois eu furo a capa. Aqui eu tô usando a encadernadora passo 2x1. O airô é uma encadernadora conjugada, a gente faz o fechamento do airô aqui atrás e depois de já deixar os pininhos todos posicionados, eu vou fazer aqui nesse miolo, eu vou fazer 15 furos, tá? Eu pego o meu miolo de agenda, pego umas 15 folhinhas por vez, posiciono aqui na encadernadora, puxo a alavanca e faço a furação. E eu vou seguir fazendo isso para todo o miolo. Depois de ter furado todo o meu miolo da minha agenda, eu vou pegar a minha capa para fazer a furação também. Quando a gente vai furar a capa, precisa prestar atenção, por quê?
porque a capa é maior do que o meu miolo. Então, eu não vou fazer exatamente a mesma furação, eu vou precisar fazer um ajuste aqui no pino para que essa furação saia direitinho e saia bonitinho. Então, eu posiciono a folha do meu miolo aqui, tirando a diferença de tamanho. Daí, eu posiciono nos furinhos e movo o meu pininho um pouquinho aqui para o lado de fora. E agora, eu vou vir furar aqui a capa. Primeiro, eu furo a capa. E depois eu vou vir furando a minha contracapa. Capa e contracapa furados, agora o que nós vamos fazer? Vamos finalizar a nossa agenda. Eu pego aqui, ó, o miolo da minha agenda, vou colocar aqui a capa e vou colocar a minha contracapa virado dessa forma aqui. E vou pegar o meu airô, aqui para esse projeto eu vou usar o airô 1 polegada, tá? Porque a gramatura das folhas, ela é menor, então eu posso usar um airô menor do que geralmente eu usaria em uma agenda um dia por página. E aí, ó, eu vou contar aqui quantas garrinhas tem, vou poder tirar um dos anéis aqui. Para poder tirar o anel, eu uso o alicate mesmo, alicate simples de bijuteria. E aí, eu vou posicionar a minha agenda aqui nesse airô. Então, coloco primeiro, coloco o miolo, depois a capa e depois a contracapa, tá? Ó, então, ficou aqui miolo, capa e contracapa. Daí, eu vou vir aqui nessa parte de trás da minha encadernadora, eu vou posicionar o pino dela pro airô 1 polegada. Eu vou girando aqui na parte de trás, tem um pininho, ó, para poder ir girando. Eu posiciono ele aqui em 1 polegada. E aí, agora, eu vou posicionar meu projeto aqui atrás e venho fazendo o fechamento do airô. O airô, ele sempre precisa estar encostado na base da minha encadernadora, para que ele fique o mais bonitinho possível para um fechamento manual, tá? E aí, eu sempre vou fechando aos pouquinhos. Se fecha de uma vez e puxa a alavanca de uma vez, geralmente não fica tão bom. Vou dar só mais uma última fechadinha aqui. E, ó, o airô, ele precisa estar totalmente fechado, para não passar nada, 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 tá? E agora, esse acabamento, ó, do airô fica aqui para dentro da agenda. E nossa agenda 2025, ó, deixa eu ajustar o elástico aqui, agenda 2025 prontinha, com o miolo já impresso, pronto aí para você entregar para o seu cliente. Já tem os feriados, tem até, ó, frases motivacionais embaixo. A nossa agenda, o airô, já está prontinha. Agora, vamos finalizar a nossa agenda com espiral. Agora, aqui na minha encadernadora espiral, o processo não é muito diferente. Vou posicionar, eu já coloquei os meus pinos na posição certinha que eu preciso, pego as minhas folhinhas do miolo, posiciono e puxo a minha alavanca, e aí eu vou fazendo os furinhos aqui de todo o meu miolo até eu finalizar. Lembrando, fura primeiro o miolo e depois a capa. Depois de furar o miolo agora, eu ajustei o pino para a furação da minha capa, porque a capa é maior, então a furação é diferente. E aqui, para furar a capa na encadernadora espiral, a gente precisa fazer um pouco mais de força. Furação da capa concluída. E agora, vou furar a contracapa. Contracapa, miolo e capa furadinhos. Agora, eu vou juntar tudo isso, prendo aqui com o elástico. Eu vou pegar um agulhão e vou colocar aqui, ó, no primeiro furo para isso ficar juntinho. E agora eu vou vir com o meu espiral e vou vir passando aqui por todo o caderno.
temos aqui, ó, prontinha nossa agenda com acabamento em espiral e o miolinho azul. Essa agenda, ó, com acabamento espiral e com acabamento Wairo, os dois ficam lindos. Me conta aqui embaixo qual que você prefere. Você prefere espiral ou Wairo? E aí, ficou alguma dúvida sobre a confecção das agendas? Você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, se você quer continuar acompanhando o meu conteúdo sobre encadernação, não deixa de deixar um joinha nesse vídeo, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo e não esqueça de me seguir no Instagram, @SamaraEncaderna, porque eu ensino e falo sobre encadernação lá no Instagram todos os dias. Você tem sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal? Pode deixar nos comentários também. Eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo!